Meu nome é Abner Pereira, tenho 30 anos, sou aluno em fim policial e fui aprovado no curso do Bombeiro Militar de Goiás. Fala, Abner, tudo beleza, irmão? Tudo certinho, graças a Deus. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Chegou aí o grande dia. Finalmente, não estava aguentando mais não. Show. O Abner é aluno aqui da mentoria das antigas, né? Quando a gente começou mesmo, a gente começou aí, tem um pouco mais de 4 anos, o Abner foi um dos primeiros alunos e chegou o momento de contar um pouquinho. Então, poxa, certamente realmente. passa um filme ali na cabeça, né? Eu não lembro se entrou 2018 para 2019, até porque a gente começou ali no final, então, mas já tem um tempinho de caminhada. Nossa Senhora. Aí teve um tempinho que o Abner se distanciou aí da mentoria, depois o filho voltou para casa e conseguiu essa aprovação. Abner, fala um pouquinho do seu processo, eu tenho certeza que tem muita história para contar. Nossa, tem muita história. Até por sinal, assim, a minha história começou mais ou menos porque a minha família era praticamente toda concursada, né? Meu pai do TJ, minha mãe do TJ. O meu irmão hoje, graças a Deus, ele conseguiu uma aprovação na ABIN, hoje ele tá muito bem colocado, só que infelizmente não tá aqui em Brasília, tá lá em Manaus. Mas assim, quando eu vi essa questão do concurso, de como eu tinha uma certa questão de estabilidade, de você poder também ter suas coisas e ainda assim, investir em outras coisas, estudos, o que você quiser, traz essa segurança pra gente. Eu comecei a abrir os olhos para essa parte, ainda mais o meu irmão, ele sempre insistiu muito comigo nessa questão de estudar concurso, é uma área que vai te dar segurança, vai te dar seu dinheiro, e aí se você quiser fazer outra coisa, você estuda, senão você permanece. E meu primeiro concurso que eu sentei para estudar, eu ainda nem era aluno de vocês, eu comecei estudando pro bombeiro, daqui de Brasília. Eu lembro que eu tinha dado super gás, eu tava super empolgado para poder passar nessa prova, só que aí teve infelizmente uma suspensão que teve na época e aí eu relaxei. E aí quando voltou eu já estava atrasado, eu vi que eu perdi tempo. E aí acho que isso me custou muito, tanto que eu não consegui passar. Infelizmente eu fui reprovado. E aí surgiu também com o tempo, veio o PMDF, fiz, não tinha mentoria, estava estudando às cegas. Meu irmão ajudava com algumas coisas, mas assim eu estava um pouco perdido com o estudo. Fiz. Eu lembro que na época eu tirei 39 e não foi uma nota para poder conseguir, para poder ir para as outras etapas. E aí eu conheci eu era muito amigo do Saulo, e o Saulo me falou, olha, eu colei com o pessoal do policial, eles já têm uma mentoria e tudo certinho, e me indicou vocês para poder fazer a primeira mentoria, que no caso foi a PRF, né, que eu fiz com vocês. Infelizmente também não consegui, porque ainda estava nesse processo de aprender a estudar, de como poder conseguir fazer as coisas, não consegui aprovação, e aí eu continuei estudando com vocês. Parei por conta de um certo problema de família, perdi minha mãe nesse meio tempo, foi muito complicado porque atrapalhou meus estudos. Eu lembro que até conversei com você para poder ter uma certa inteligência emocional, mas como era uma pessoa muito perto de mim, me afetou muito nesse período. E com o tempo eu vi que eu tô perdendo tempo, eu tenho que focar, eu tenho que estudar, eu tenho que realmente criar vergonha na cara e passar um concurso. Que foi quando eu comecei realmente a estudar com afinco. E aí eu tava conversando com vocês, eu vi que mesmo eu não passando nas provas que a gente tava conversando, eu vi que eu tava conseguindo aos poucos chegar perto do que eu tava conseguindo. E aí quando eu mudei de última hora da Polícia Civil de Goiás pro bombeiro, eu falei, não, eu vou passar nessa prova. Eu vou passar nela. E aí foi o momento que eu me dediquei, que eu pude colher meus frutos, e graças a Deus eu tô aprovado. Excelente. E assim, ao longo desse processo aí, que foi longo, doloroso, a retomada também foi difícil? Como é que foi? Foi uma retomada muito difícil, porque a gente tá parado e aí a gente começa a estudar, a gente vê, vou dar uma descansadinha aqui de meia horinha, a gente vai rolando, vai dispersando. Só que quanto mais você enrola, mais é difícil para voltar. A gente sempre fala, né? O começo é difícil e o recomeço muito difícil também. Por isso que a gente recomenda, não pare. E ao longo desses anos, né? Pensou em desistir? Uma vez, pensou em largar, não... Quero mais saber disso, vou viver da arte, vou morar na praia, Pensou? Como é que foi esse processo? Eu tive momentos assim que eu realmente parei pra pensar, eu não tô conseguindo, meus amigos estão passando e eu tô aqui parado, o que eu faço? Será que realmente não é pra mim essa situação? Só que eu acho que mais me deu um pouquinho de gás foi que eu vi que aos poucos eu tava conseguindo chegar perto. E eu lembro que a PPMG foi um concurso que eu não estava estudando com tanto afinco, mas de tanta carga acumulada, eu lembro que eu não passei por 2 pontos, mas a minha nota tinha sido muito boa. Eu lembro que eu
Não consegui por conta de direito, que acho que tinha que ter mínimo 2 questões. E aí por besteira, eu não passei, mas eu vi que minha nota tava boa, eu falei, não, pô, acho que eu tenho chance sim, eu posso passar. Sim. Que aí foi quando eu também vergonha na cara e comecei, não, agora eu vou conseguir. Aí surgiu do bombeiro, falei, pronto, deu bom. Excelente, eu acho que esse processo de autoconhecimento é fundamental, porque quando a gente estuda para concurso, a gente está sempre se comparando aos outros. E tem umas 2, 3 semanas que eu vi isso de um aluno, né? Fala assim, não, Michael, eu tô pensando em desistir porque as pessoas estão passando. Teve gente que eu vi um papo de aprovado do aluno ali com menos de 1 ano, já passou, eu tô aqui estudando há 2 anos e não passei. E a gente entender que eu não sou o outro, e entender que o mais importante, como você falou, é que eu estou avançando, então não importa se aquele passou em 1 ano, passou em 6 meses, eu estou estudando há 2 anos, 3 anos, não chegou a minha vez, mas eu estou avançando, eu estou progredindo, eu estou evoluindo e a minha hora vai chegar. Então, é o permanecer que faz a diferença, por isso que a gente fala, constância. Né? A constância, continuar, não abaixar a cabeça. Poxa, eu estou indo em passos mais lentos, mas eu estou indo, eu estou avançando e vou chegar lá. Chegou, não chegou? Graças a Deus. Chegou esse momento. Vale a pena demais. Faria de novo essa caminhada? Faço de novo e vou continuar buscando mais aprovações. Excelente. E eu tenho certeza que vai, porque depois da primeira a gente tira um peso das costas e a gente já vai mais confiante. Fora o mais importante, né? A bagagem que você construiu, que você não começa do zero, recomeça do zero para uma segunda prova. Você vai sempre levando. Então, as reprovações te dão essa bagagem e provação principalmente. Então eu tenho certeza que é só o começo dessa sua caminhada aí nos concursos. Amém. E vai alcançar muito mais. Parabéns, meu irmão. Valeu, obrigadão demais, viu? Tamo junto, valeu.